Olá pessoal, eu sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador da Ferreira Macedo Sociedade Individual de Advocacia. Se você é autônomo, MEI ou se seu extrato do INSS tem buracos de informação, preste muita atenção. Pagar guias em atraso achando que isso vai aumentar o valor de sua aposentadoria pode ser a pior decisão financeira da sua vida. Hoje nós vamos dissecar a regra que o INSS usa para calcular o seu dinheiro. Eu vou te mostrar exatamente onde estão as armadilhas. Estamos aqui olhando para o texto da Instrução Normativa 128. Nosso foco é o período básico de cálculo. E é este período que define o valor do benefício que vai cair na sua conta todo mês. Vamos analisar o artigo 223. Na formação do PBC serão utilizadas as remunerações ou as contribuições constantes no CNIS para o segurado oriundo de outro regime de previdência serão considerados salários de contribuição relacionados na CTC. Parágrafo 1º, se o período em que o segurado exerceu atividade para o RGPS for concomitante com o tempo de serviço prestado à administração pública, não serão consideradas no PBC as contribuições vertidas no período para outro regime. A regra é bem simples. O INSS puxa os valores direto do seu extrato, CNIS, ou da certidão do órgão público, se você for ex-servidor. Mas o parágrafo 1º traz um balde de água fria se você teve 2 empregos ao mesmo tempo, ou exerceu as atividades concomitantes. Se você trabalhou de carteira assinada no INSS e também era servidor público em outro regime, na mesma época, o INSS não vai somar os seus salários do serviço público no cálculo da sua aposentadoria do regime geral. Eles descartam o valor do outro regime no PBC, aplicando as regras do artigo 96 da Lei de Benefícios, E agora que nós sabemos a regra geral, o que acontece quando o sistema do INSS simplesmente perde as informações do seu salário? O parágrafo 2º responde isso, mas ele pode achatar a sua aposentadoria, Vamos lá. Não constando no CNIS as informações, para o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso, será considerado o valor do salário mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando da apresentação de prova do salário de contribuição, observado o prazo decadencial. Se o seu extrato do INSS comprova que você trabalhou numa empresa, mas o valor do seu salário está em branco, o INSS não vai investigar para você. Ele vai, de forma automática, usar o salário mínimo para fazer a sua média. E aqui está a sua estratégia de defesa, O INSS permite o recálculo desse valor, mas o ônus da prova é seu. Você precisa apresentar os contra-cheques ou recibos provando que ganhava mais. E precisa fazer isso dentro do prazo legal decadencial. Nunca aceite o salário mínimo se a sua remuneração real era maior. Mas cuidado se você trabalha como intermitente ou de forma autônoma, Porque a regra do salário mínimo muda completamente. Aqui. Inciso 2. Para os demais segurados, salários de contribuição referentes aos meses de contribuições efetivamente recolhidas. Parágrafo 3º. Na hipótese de jornada de trabalho parcial ou intermitente, a aplicação do inciso 1 do parágrafo 2º fica condicionada à apresentação do contrato de trabalho. Para quem não é empregado formal, como autônomo, só entra no cálculo as contribuições que você realmente pagou. Já para o trabalhador parcial ou intermitente, o INSS só garante salário mínimo em caso de dados faltantes se você mostrar a papelada. E o INSS está fechando o cerco, Se você é intermitente, ter a carteira assinada não é suficiente para salvar o buraco do CNIS. Você precisa apresentar o contrato de trabalho demonstrando a remuneração para validar o uso do salário mínimo no cálculo. E agora nós vamos para o ponto mais polêmico, da formação do PBC. Parágrafo 6º destrói a estratégia de muita gente, que tenta pagar as guias antigas para aumentar a aposentadoria. Para os segurados nas categorias de contribuinte individual, inclusive o microempreendedor individual, de facultativo ou de segurado especial, não deverão ser considerados para fins de formação do PBC
as contribuições efetuadas em atraso após o fato gerador, não se aplicando tal vedação a recolhimentos efetuados a título de complementação. O CMEI, contribuinte individual, facultativo, e pagou guias em atraso depois do prazo legal, esses valores não vão contar para a média da sua aposentadoria. Essa é a maior pegadinha para autônomo. Se você pega suas economias para pagar meses atrasados, achando que isso vai engordar o valor do benefício, você vai perder dinheiro. O INSS veta o uso de pagamentos em atraso na formação do PBC. A única exceção absoluta é se você estiver fazendo apenas uma complementação de um valor que já havia sido pago no prazo, mas ficou abaixo do mínimo. Nós temos vídeo a respeito, que era conferir a nossa videoteca. Então, o impacto prático é o seguinte: o INSS joga sua média para o salário mínimo se faltarem dados da remuneração no CNIS para os empregados. Trabalhadores intermitentes precisam do contrato em mãos para garantir esse mínimo. Empregados domésticos têm o direito garantido ao cálculo sobre o mínimo, mesmo sem comprovação de recolhimento pelo patrão, muito importante. E as contribuições pagas em atraso por mês e autônomos são ignoradas no cálculo do valor do benefício, servindo apenas se forem para complementação. A regra é clara: não tome nenhuma decisão financeira com base em achismos. O INSS vai seguir a instrução normativa à risca. Se o vídeo lhe foi útil, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima.